Eu não sei se vocês viram um vídeo que eu publiquei, acho que deve ter um mês mais ou menos, se não, acho que não fechou um mês ainda. Mas eu fiz um vídeo a respeito de que eu me senti muito mal em casa e eu sei que muitas mães se sentem assim, sentem essa fraqueza, sentem mal-estar. Eu me recordo que lá atrás, pouco depois do meu parto, eu sentia muito esses mal-estar e eu cheguei a procurar um médico lá do meu convênio e eu cheguei a fazer um eletrocardiograma e lá acusou que, como eu tive uma elevação muito alta da minha pressão, a minha pressão ficou, por exemplo, a minha pressão hoje ela é 9/6, 9/7, 10/7, ela é sempre baixa. Só que na minha reta final da gestação, ela foi a 15, 16/10, e 10 já era, né? Para mim, por exemplo, era uma pressão muito alterada. A minha pressão estava sempre em 10/14, 10/9, e isso para mim me deixava muito mal. Foi que eu procurei um médico lá atrás, meu bebê não tinha, acho que devia ter uns 3 meses mais ou menos, entre 2 e 3 meses, e eu procurei um médico, até a minha irmã foi comigo, ela sempre ia junto comigo nessas consultas, graças a Deus pela vida dela, porque realmente aquilo me trazia uma segurança, porque eu me sentia muito mal, eu sentia uma fraqueza, eu sentia algumas sensações assim na cabeça que não eram dor, mas era uma sensação muito ruim. E eu com o bebê de colo, então era bem complicado. E nesse eletrocardiograma que o médico solicitou, foi visto que em uma artéria do lado direito estava tendo um fluxo muito intenso e aquilo ali estava sobrecarregando o meu coração e, por causa disso, a minha pressão estava elevada ainda. Então ele disse para mim, controla isso, né? Vai controlando isso. E com o tempo isso foi melhorando e aquele mal-estar foi passando. Só que há um mês eu comecei a sentir uns mal-estar não igual. Eu sabia que não era da pressão porque eu comecei a verificar minha pressão novamente. Verifiquei pressão, não era. Eu verifiquei a oxigenação, também não era. E eu achei muito estranho. Eu disse, nossa, a minha pressão tá normal, a oxigenação tá normal, a minha temperatura tá normal. E eu comecei a sentir muito mal-estar. E a minha alimentação, ela é uma alimentação regrada. Eu tomo café da manhã, almoço, tomo café da tarde e janto. E em alguns determinados dias eu consigo beliscar algumas frutas conforme tem, né? Não é uma via de regra. Mas o correto seria ter no mínimo 5 alimentações diárias. Não é o meu caso, eu ainda não posso ter essas 5 refeições diárias em função que eu ainda não tenho dinheiro para manter as 5. O meu filho é outra questão. Mas como eu teve um outro vídeo que eu fiz, né, e eu realmente eu me senti muito mal, eu me recordo que eu me sentei no chão, eu coloquei, eu tava de roupão e deixei, o meu filho veio e se sentou no meu colo e eu fiz uma chamada de vídeo com a minha mãe e fiquei conversando com ela. Eu nem sei quanto tempo deu de chamada de vídeo, porque eu estava me sentindo muito mal. E ela disse pra mim assim, filha, tu quer que eu vá pra aí? Eu disse, não, mãe, não precisa, porque vim ou não vim não vai fazer diferença, porque não vai passar o que eu estava sentindo. Eu só precisava ter alguém ali para se caso desse alguma coisa, se eu desmaiasse ou alguma coisa do tipo, a minha mãe saberia e aí teria que fazer uma correria de vir até a minha casa para socorrer o meu filho. Graças a Deus nunca foi preciso. Mas aquilo ali me intrigou, porque eu não sentia aquilo ali. Várias vezes eu senti muito sono. E sim, amamentar dá muito sono. A maternidade em si, ela é exaustiva demais, a gente tem muitas coisas para fazer e dá muito sono, por causa da amamentação. E eu notei que eu estava me sentindo muito fraca nesses últimos períodos. E eu tipo, poxa vida, eu como feijão, eu como lentilha, eu como fruta, eu como verdura, eu como legume, eu como um monte de coisas. E aí foi onde eu comecei a pensar, disse assim, bah, mas tem alguma coisa de errado aí. E aí me deu aquele estalo, volta a tomar sulfato ferroso. E eu, tá, né, tudo bem. Porque lá na gestação a gente tem que tomar o sulfato ferroso, a gente tem que tomar aquelas vitaminas C, D, tem que tomar aquelas três tipos de vitamina, né, que os médicos mandam a gente tomar. Confesso que eu não tomei. E se eu posso te dizer, não faça isso em casa. Tomem o que os médicos solicitem. Eu não tomei por conta e risco minha. Eu tinha as minhas razões e até hoje eu tenho as minhas razões para não tomar. Só que eu comecei a sentir muito aquela fraqueza. E eu pensei, se eu vou tomar o sulfato ferroso, apesar de eu ter um traço falciforme, eu fui tomar sulfato ferroso. Gente, sem mentira nenhuma, faz umas 2 semanas
que eu não sinto mais aquele mal-estar. Então eu creio que aquele mal-estar que eu comecei a sentir há menos de um mês era por causa que, eu não digo que eu estava anêmica, mas eu poderia estar com a minha hemoglobina bem baixa, já decaindo, mesmo tendo o controle de uma alimentação com ferro e todas aquelas proteínas que eu tenho na minha alimentação, eu acredito que sim, que eu estava ficando anêmica. Porque foi só eu começar a tomar, faz umas 2 semanas, recém 2 semanas, que eu não sinto mais nada. Então, eu creio que era sim, eu estava entrando num quadro anêmico. Na verdade, por causa do meu traço falciforme, eu sempre fico ali naquela assim, a mulher ela tem que ter de 12 a 14, né? A numeração é de 12 a 14. E eu sempre ficava ali naqueles 12, 11,8, 11,7, ou ficava ali no 12,2. Eu nunca conseguia passar, sabe? Eu sempre ficava ali naquele limite, sempre, a vida inteira no limite. Só que por causa da gestação e por causa da amamentação, a gente acaba tendo uma queda muito drástica nisso. E aí tu vai dizer assim pra mim, mas por que tu não foi no médico fazer o exame? E sim, eu tenho que ligar, né? Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem que ligar e fazer um agendamento. Então sim, eu tenho que agendar para passar pelo médico e do médico fazer uma solicitação. E talvez em função disso ela mande eu tomar algumas outras vitaminas, que agora no mês de outubro eu vou começar a tomar um novo suplemento. Então eu acredito que todo aquele mal-estar que eu estava sentindo antes não vai acontecer mais, porque eu já consegui dar uma equilibrada, que eu acredito que realmente era a parte de uma anemia que estava começando, porque todas as vezes que eu tinha uma anemia mais profunda, era exatamente isso que eu sentia, só que com a diferença de que eu não tinha um bebê, eu não estava amamentando. Então agora, como eu estou amamentando, eu resolvi voltar a tomar o sulfato ferroso e te digo, quando tu tiveres o teu bebê, conversa, vai lá naquela avaliação que a gente tem que fazer, não deixa de fazer a avaliação para ti, a gente foca muito no bem-estar do filho e a gente esquece da gente, então não deixa de focar no teu bem-estar também, vá lá no posto de saúde, vá lá no teu convênio e faz um acompanhamento de pelo menos a cada 6 meses tu fazer esses exames básicos, esse hemograma completo, para ver como que tá a tua situação, porque pelo SUS, tu sabe que via SUS a gente meio que sofre um pouquinho para fazer alguns exames, tudo é muito chorado, tudo é muito sofrido, mas se tu tens um convênio de saúde, vá lá nesse convênio, solicita um acompanhamento, principalmente se tu mantém amamentando, independente da idade do teu bebê, procura fazer um acompanhamento e ver esses exames para que tu não venha a ter também alguma queda de pressão ou de repente até ficar anêmica e justamente por causa disso, porque o nosso dia é muito corrido. Às vezes eu fico pensando assim, o dia tem 24 horas, poderia ter um pouquinho mais, só que nessas 24 horas a gente já fica cansadaça, chega de noite, a gente só quer deitar e tentar dar uma esticada no corpo e relaxar, porque realmente é muito puxado. Então, o que eu quero dizer nesse vídeo hoje é isso, cuidem-se, procurem o médico, procurem fazer exames regulares. Eu estou dizendo isso porque eu não fiz e eu pequei muito nisso. Eu estou errada porque eu não fiz, mas eu aconselho a que tu faça exames regulares, principalmente se tu tem convênio, se tu tem essa opção de fazer esses exames. Porque foi só eu tomar o sulfato ferroso, né? E eu não tô dizendo pra ti, se tu passar mal, toma sulfato ferroso. Não, não é isso. Vá procurar um médico. Mas é que como já era algo que eu já sentia lá atrás, que eu já tinha um acompanhamento por causa dessa anemia, por causa desse traço falciforme, então eu, por conta própria, né? Tu vai dizer assim, a Gabriela tá se automedicando. Na verdade, não, né? Na verdade, quando a gente sai lá da maternidade, os médicos já dizem pra gente continuar tomando aquelas vitaminas. Não é todos os médicos que liberam a gente de tomar as vitaminas. Eu não tomei de pirracenta que eu sou, né? Eu não tomei. Mas o certo é a gente sair lá da maternidade e continuar tomando aquelas vitaminas, porque assim, o nosso corpo ele sofre uma queda muito grande de hormônios, ele sofre
muitas coisas junto num período muito curto, né? Porque uma hora a gente tá grávida, depois a gente já não tá mais grávida, e aí a gente não tá grávida e a gente já tá amamentando, e é um turbilhão de coisas dos nossos hormônios em si, e o nosso corpo ele tá tentando se reajustar, e aí às vezes sim, é necessário a gente tomar uma vitamina, um suplemento. Se eu posso te dizer assim, ó, se tu tá com problema de memória, eu sou uma pessoa que eu gravava números de celular, datas de nascimento, de aniversário, eu gravava um monte de coisa. Hoje em dia eu preciso ficar anotando as coisas, porque eu sei, daqui a pouquinho eu já não sei, eu já me esqueci. A minha memória ficou péssima depois da gestação. Então, muitas das coisas eu tenho que ficar anotando, tenho que ler, tenho que anotar de novo, ou eu tenho que ficar lendo várias vezes, tenho que ler em voz alta para conseguir entrar na minha cachola, porque depois da gestação a minha memória ficou péssima. Então, uma das coisas que eu também usei, né, para ajudar na minha memória foi o ômega 3, que me ajudou bastante nos meus estudos, que eu consegui fazer um monte de provas da faculdade que eu estava fazendo. Então, assim, para mim foi bem punk. Então, é só para dizer para vocês que aquele mal-estar que eu senti há menos de um mês já foi controlado, e eu acredito que sim, que era por causa de uma anemia que já estava se apossando do meu corpinho. Então, meninas, eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais!